Quartel Canvete Produções apresenta Kingdom Hearts, Livro 1, de Tomoko Kanemaki. Conceito original, Tetsuya Nomura. Ilustrações, Shiro Amano. Prólogo. Mergulho no coração. Mais e mais. A escuridão se expandia mais e mais. Seguindo um pequeno resquício de luz, ele caminhou. Ouviu uma voz doce. Então, sentiu uma presença. Aí está você, tanto a fazer, tão pouco tempo. Mas não se apresse. Não tenha medo. A porta ainda está fechada. Agora, dê um passo à frente. Consegue fazer isso? Há poder em você. Dê forma a ele. E isso lhe dará força. E então, a luz brilhará sobre você. Mas quanto mais você se aproxima da luz, maior sua sombra se torna. Mas não tenha medo. E não se esqueça. Você possui a arma mais forte de todas. Então não se esqueça. Você é aquele que abrirá a porta. Agora vá. E assim, a porta do destino começou a se abrir. Capítulo 1. Destiny Island e o Castelo Disney. Primeira impressão. Quando ele abriu os olhos, a luz do sol invadiu com todas as forças. O som das ondas era o mesmo de sempre, batendo contra as pedras e relaxando a mente. Sora se levantou e se esticou. Diante dele se estendiam o céu e o mar azuis cujo fim nem era possível ver. Até onde ele sabia, aquele era o mundo inteiro. Aquelas eram as Destiny Islands, um pequeno arquipélago perdido no mar. O que foi que aconteceu mesmo? Ele tinha a sensação de que sonhara com algo importante. Tinha sido um pesadelo? Não, parecia que havia algo de bom. Uma voz, uma luz e também uma grande sombra negra. Tinha sido mesmo um sonho? Sora! Uou! Kairi apareceu de repente na frente dele. Sora deu um pulo de susto. Não faz isso, Kairi! Sora, você é mesmo preguiçoso. Eu sabia que o encontraria enrolando aqui. As palavras de Kairi eram de repreensão, mas seus lábios sorriam. Seus cabelos ruivos reluziam sob a luz brilhante que jorrava do céu e se refletia no mar e na areia. Eu não tava enrolando. É que apareceu uma coisa preta enorme que me engoliu. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia... Ai! O que quer que ele fosse dizer, se perdeu quando Kairi deu um tapa na sua nuca. Ainda está sonhando? Com a pergunta, Sora começou a duvidar do que dizia. Como poderia ver um monstro horrível daqueles por ali, num dia lindo como aquele? Não foi um sonho. Ou foi? Eu não sei. Sora começou a balançar a cabeça. Kairi suspirou fundo e caminhou até a água. De costas para ele, de repente, ela apareceu distante, por algum motivo. Ele não sabia o que dizer, mas, nesse meio tempo, Kairi olhou de volta sorrindo. Vamos parar de perder tempo? O Rico está ficando bravo. Hã? Alarmado, ele se virou. Eurico estava bem ao seu lado, segurando uma tora e com uma cara muito feia. Já vi que só eu tô trabalhando aqui. Parecia uma tora bem pesada. Eurico a jogou por cima de Sora, sem a menor cerimônia. Ai! Gritou Sora, tentando não ser esmagado. Rico se virou para Kairi. E você é tão preguiçosa quanto ele. Ah, então você percebeu. Kairi deu uma risadinha e se aproximou deles. Mas então vamos terminar juntos. Ah, já sei. Que tal uma corrida até lá? Sem esperar uma resposta, ela saiu em disparada. O quê? Assim, do nada? Sora saiu correndo atrás dela. Eurico foi logo em seguida. Preparar
Já! Kairi já estava correndo, mas as palavras fizeram os outros dois acelerarem ainda mais. O sol estava a pino. Eles tinham muito trabalho pela frente. Rico, você busca as toras e alguns tecidos e corda. Sora, vai pegar água potável e encontre alguns cogumelos comestíveis pra gente levar também. Ah, eu cuido dela enquanto isso. Beleza! Sora e Rico saíram correndo como se fosse outra competição, deixando marcas na areia seca. Não muito longe dali, ouviram Tidus e Waka, brincando com espadas de madeira. Quer ir lá, Sora? Mas a Kairi não vai ficar brava? Sora estava usando isso como desculpa. A verdade é que ele nunca conseguia vencer Rico, então não queria entrar na brincadeira. Ah, não liga pra isso. Rico deu um tapinha nas costas dele e correu até onde Tidus e Waka estavam. Quase todas as brincadeiras dos meninos da ilha envolviam competições, e de longe, a preferida era a luta de espada. Waka, alguns anos mais velho que todos os outros, atuava como uma espécie de professor. Recentemente, Sora e Rico tinham ficado bons o bastante para derrotá-lo uma vez ou outra. Eles já estavam praticamente no mesmo nível do Tidus. Eu tô indo nessa! Anunciou Tidus, antes de avançar sobre o Waka. Vão, meninos, vão! Agitava Selfie, pulando sem parar, balançando as pontas curvas do seu cabelo. Não vai me pegar! A voz de Waka ecoou em meio ao som de madeira se chocando com madeira, e a espada de Tidus voou da mão dele. Ai, caramba! Tidus desabou na areia, exausto. Rico pegou a espada, que tinha caído por ali, e se dirigiu ao Waka. É minha vez! Ei, eu preciso de um tempo pra respirar. Disse o Waka, coçando a cabeça e jogando sua espada para Sora. Que tal você enfrentar ele, Sora? Mas a Kairi vai ficar brava. Você tá cheio de aberturas. Enquanto Sora ainda tentava convencê-lo a não participar da brincadeira, Rico partiu para o ataque. Ei, assim não é justo, Rico. Lutas não têm que ser justas. Sora se esquivou do ataque com um pulo e, enfim, se colocou em posição de combate. Afinal, parecia que não havia outro jeito. Ótimo, assim é bem melhor. Agora tente me pegar. Rico sorriu com uma cara de quem sabia que mal precisava se esforçar. Sora não tinha chance. Lá vou eu. As espadas de madeira se chocaram com um claque. Sora se esforçou para fazer tudo do jeitinho que o Waka tinha ensinado, atacando Rico verticalmente. Claque, claque, claque e claque de novo. O estilo de Sora envolvia ficar sempre na ofensiva. Vocês conseguem! Isso aí! Vai lá! Vocês conseguem! Muito bem, Sora! Continua assim, você vai derrubar ele! Assim que o Waka terminou de falar, Sora fez um ataque certeiro. Ai! A espada voou da mão de Rico, girou no ar e se encravou na areia. Caramba! Exclamou Tidus. Respirando pesado, Sora estendeu a mão para Rico, que havia caído de costas. Vamos lá. Baixei a guarda. Ou talvez eu seja melhor que você. Sorrindo, Sora ajudou Rico a se colocar em pé e em seguida saiu em disparada rumo à colina. O que você acha da gente confirmar que é o melhor? Eu te desafio a uma corrida até os suprimentos. Fechado. Respondeu Rico, que rapidamente limpou a areia e começou a correr. Uma corrida até o quê? Mas a pergunta de Waka ficou sem resposta, pois Sora e Rico desapareceram num instante. Ultimamente, esses dois... E a Kairi também. Eu tenho a impressão de que eles estão aprontando alguma. Disse Selfie, fazendo uma cara de quem estava pensando profundamente. O Waka deu de ombros. Bom, se o Rico tá com eles, a gente não tem com o que se preocupar. Não é esse o problema. Disse Selfie irritada, chutando a areia. Ah, qual é? Não é justo. Eu também quero participar. Tidus tentou segui-los, mas Sora já tinha sumido entre as árvores da colina, e Rico na direção do mar. Cogumelos. Onde eu posso achar mais cogumelos? Sora vagava pela colina em busca de cogumelos. Todos os que cresciam na ilha eram comestíveis,
E algum tempo atrás, eles até assaram alguns à beira de uma fogueira. Mas, se eles pretendiam navegar pelo oceano sabe-se lá por quantos dias, precisariam de muito mais que alguns. No alto da colina, ele podia ver Rico juntando coisas. Ele carregava algo que parecia um grande pedaço de tecido. Deve ser legal ser o Rico. O pensamento não saía da cabeça dele. O fato de ele ter vencido a luta não parecia nada mais que um acidente. Sora sempre perdia para Rico em tudo. Nas notas da escola, em corrida, fosse o que fosse. Ele não conseguia vencer Rico. Se fosse possível ser melhor que ele em pelo menos alguma coisa... Sora desceu a colina e se embrenhou na folhagem espessa que crescia ao lado da cachoeira. Ali havia uma entrada para uma pequena caverna. Era o lugar secreto deles. Sora e Rico a descobriram e contaram para Kairi. Faz tempo que eu não venho aqui. Dentro da caverna, o som constante das ondas se tornava um assobio. Mais adiante, o espaço era mais aberto, como uma grande sala, e na sua extremidade, aquela porta. Uma porta grande, mas que não tinha maçaneta, nem nada. Ela só existia, como se à espera de um visitante de algum lugar. Na parede da caverna, ao lado da porta, havia alguns rabiscos. Ah, ali está. Anos atrás, Kairi e Sora desenharam o rosto um do outro na parede, e as imagens continuavam lá. Sora se abaixou e correu a mão carinhosamente pelos rabiscos. Se ele fosse melhor que Rico... De repente, Sora ouviu um barulho. Quem está aí? Indagou, virando-se na direção do barulho. Era um homem sob um manto marrom. Eu vim ver a porta, declarou ele, numa voz rouca. Sora não conseguiu ver o rosto por baixo do capuz. Este mundo foi conectado. Do que você está falando? O homem não esboçou a menor reação a Sora e continuou. Um mundo conectado às trevas, que logo se apagará completamente. Naquela hora, um arrepio correu pela espinha de Sora. Ei, seja lá quem você for, está me assustando. De onde você veio, afinal? Ele não respondeu à pergunta, mas disse lentamente. Ainda há muito a aprender. Você sabe tão pouco. Você é de outro mundo, não é? Você ainda não sabe o que há do outro lado da porta. Quem não sabe nada, não pode entender nada. Até então, Sora estivera olhando para o homem misterioso, mas agora se voltara para a porta. Essa porta imensa. Eu já não vi uma porta assim em algum lugar e não faz muito tempo. Ei, quem é você? Cadê ele? Quando Sora se virou de volta, o homem havia sumido. Saindo da caverna, Sora precisou de um tempo para se reajustar ao brilho do sol. A ilha se estendia diante dele, com seu mar e céu reluzentes. E o que tinha acontecido lá dentro já parecia um sonho. De mãos cheias de cogumelos, colhidos na caverna, ele começou uma corrida de volta para a enseada, onde Kairi e Rico estariam esperando. Aquele homem, na porta, parecia um sonho, e ninguém acreditaria se ele dissesse alguma coisa a respeito. Ali, naquele pequeno arquipélago chamado Destiny Island, não havia ninguém desconhecido, e muito menos alguém de além do oceano. Não, espere. Havia uma pessoa. Kairi. Dizem que ela veio de algum lugar do outro lado do mar. A Kairi veio de outro mundo além do oceano. Algum lugar que nós nunca vimos e do qual nunca ouvimos falar. É isso que nós vamos descobrir. Sora, que demora. Desculpa, foi difícil achar cogumelos. Ofegante de tanto correr, Sora ergueu a pilha de fungos para Kairi ver.
Assim que viu o rosto dela, o incidente com o homem estranho desapareceu de sua mente. Rico e Kairi aguardavam ao lado de um tronco de árvore bastante alto. Uau! Você achou muitos mesmo, hein? Nada mal. Os dois sorriram e o ajudaram a colocar os cogumelos no chão. Sora, parece que estamos prontos para uma bela viagem. Disse Rico. Sora olhou para cima e viu o tecido amarrado no tronco de árvore como uma bandeira. Onde você conseguiu isso? Ah, por aí. Rico deu de ombros e começou a escalar o tronco. Se houver uma tempestade, vamos ter que subir no mastro e baixar a vela. Eu sei disso. Kairi riu ao ver os dois começando a se bicar. Os três estavam montando uma jangada, uma bem grande e forte. Uma jangada que os levaria a mundos que eles nunca tinham visto. Amarraram várias toras com uma corda e encaixaram um tronco de árvore como mastro. E então içaram uma vela, feita com o tecido que Rico tinha encontrado, que agora bailava com a brisa do mar. Ela já está ansiosa. Exclamou Kairi. Rico desceu do mastro. Com isso podemos ir aonde quisermos. Disse ele, olhando ao longe, para além do horizonte perfeitamente uniforme. O sol já mergulhava e o céu mudava de um azul claro para um vermelho forte. Ei, Sora, não demos um nome para nossa embarcação. Hã? Ah, é mesmo. Temos que fazer isso. Disse Kairi. Que nome devemos dar? Kairi voltou o olhar para o mastro. A vela balançava em silêncio, aquela que usaria o poder do vento para conquistar os mares. Uma embarcação à vela, movida pelo vento. Com o comentário de Kairi, Sora decidiu sugerir o nome no qual estivera pensando o dia todo. Que tal Highwind? Highwind? Rico repetiu devagar. Quando o vento estiver no auge, ela nos levará onde quisermos. Legal, né? Disse Sora. Rico concordou. Então vai ser Highwind. Kairi sorriu e abraçou o mastro, olhando para o mar aberto. Está ficando tarde, né? Rico e Sora também notaram que o céu acima do horizonte brilhava em vermelho e sabiam que isso significava que logo o sol desapareceria. Se nós chegarmos até o fim do mar, tenho certeza que vamos encontrar o mundo de onde você veio, Kairi. Sora falou de um jeito que parecia que queria uma confirmação. Kairi se virou lentamente, olhando para o longe. Não podemos ter certeza disso. Se não formos lá ver, nunca vamos saber. Respondeu Rico, cruzando os braços. Você acha mesmo que podemos chegar tão longe assim numa jangada? Indagou Sora. Rico olhou para ele por um momento e depois se voltou para o mar. Bom, se não der certo, a gente pensa em outra coisa. O sol afundou ainda mais no horizonte, deixando o mar todo e até a areia da praia vermelhos. Eles já tinham visto aquela cena inúmeras vezes juntos, mas, para Sora, ela parecia um pouco diferente hoje. Algo estava deixando inquieto. Depois que partirmos, o que vai acontecer com a gente? Eu quero ver outros mundos. Ele pensou. O mar ali era sempre agradável, mesmo que houvesse tempestades de vez em quando. As praias eram lindas, com uma areia fofa e quentinha. Havia pássaros nas colinas e cogumelos para comer. Amigos maravilhosos, como Rico, Kairi, Tidus, Selphie e Waka. Os adultos também eram gentis. Sua mãe, seu pai, as outras pessoas da cidade. Ele vivera muitos momentos felizes nas Destiny Island. Mas a paisagem que Sora via era sempre a mesma. Se ele pudesse pelo menos ver um mundo diferente, talvez algo mudasse. Era por isso que ele queria sair dali. Vamos supor que a gente chegou a um outro mundo. O que você faria lá? Kairi perguntou ao Rico um pouco nervosa. Ou você só quer ver, como Sora? Bom, na verdade eu ainda não pensei muito nisso. É que eu sempre me perguntei por que nós estamos aqui nessa ilha. Se há outros mundos lá fora, por que nós viemos parar justamente nesse? Rico fez uma pausa por um momento, como que ouvindo as ondas, e continuou. E se existem outros mundos, então o nosso é só um pedacinho de algo muito maior. A gente poderia muito bem ter nascido em outro lugar, não? Um pedacinho de algo maior.
Isso era muito complicado. Sora, que não estava acompanhando muito bem o raciocínio, se deitou na jangada. Sei lá. Rico olhou para ele, exalou um suspiro e começou a caminhar na direção da praia. Por isso precisamos sair daqui e descobrir. Nada vai mudar se nós continuarmos parados aqui. O olhar de Sora acompanhou Rico. Aqui tudo é sempre igual. Eu quero ir. Vocês andam pensando muito ultimamente. Disse Kairi. Graças a você. Se você não tivesse aparecido aqui, talvez eu nunca tivesse pensado em nada disso. E, olhando para ela, Obrigado, Kairi. para Sora, essas palavras pareceram mais gentis que qualquer coisa que ele já tinha ouvido até então. Seu coração acelerou por um momento. Ah, de nada. Respondeu Kairi com um sorriso tímido, virando-se na direção do mar de novo. Bom, acho que é melhor eu ir andando. Vocês dois não deviam ficar aqui até tarde também. E Rico se afastou na direção do cais a toda velocidade, como se de repente tivesse ficado encabulado com o que disse. Observando-o, Kairi comentou baixinho. O Rick mudou, né? Como assim? Indagou Sora. Ele não tinha notado nada de diferente em Rico. Ele parecia o mesmo de sempre. Bem, você não acha? Não, eu acho que é impressão sua. Kairi pareceu ter ficado um pouco triste com a resposta. De repente disse. Ei, vamos pegar a jangada e ir embora. Só nós dois. Ela encarava Sora com um sorriso travesso. O que deu em você? É você que tá diferente, Kairi. Talvez. Ela começou a caminhar de volta para a praia. Algo pequeno e brilhante caiu do seu bolso. Kairi, você deixou cair uma coisa. Ela pegou com cuidado e mostrou a ele. Era um pingente feito de conchas do mar, coladas na forma de uma estrela. O que é isso? Eu estou fazendo amuletos da sorte com conchas de Thalassa. Os marinheiros costumavam usar antigamente. Dizem que ajuda a garantir uma boa viagem. Um amuleto de marinheiro. Sora estava encantado com o objeto na mão de Kairi. Eu vou fazer um para cada. Assim, nós com certeza voltaremos para cá sãos e salvos, mesmo que a gente se perca. Nós vamos sempre estar juntos. Ela guardou o amuleto no bolso de novo, com cuidado. Metade do sol já tinha desaparecido no mar. Sabe, no começo eu estava com um pouco de medo, mas estou pronta agora. Kairi olhou para Sora, falando de modo decidido. Seja lá onde eu for, ou o que eu vir, sempre poderei voltar para cá. Sim, é claro. Eu também quero voltar para as Destiny Islands. Eu quero ver outros mundos, mas eu vou voltar. Para este mar, este céu e todas as pessoas que vivem aqui. Para este lugar, com Rico e Kairi. Eu estou feliz. Sora, não mude. Kairi sorriu novamente. Eu mal posso esperar. Vai ser maravilhoso quando partirmos. Nós vamos conseguir, sem dúvida. O sol já quase sumira agora. As ondas continuavam indo e vindo, com sua calma de sempre. Uma grandiosa fanfarra de trompete soou. O castelo se erguia imponente ante o límpido céu azul. As vassourinhas não perdiam tempo na sua importante tarefa de limpeza matinal. Donald passou por elas de peito erguido e rabo balançando de um lado para o outro. Como era o mago da corte, a primeira coisa que ele fazia todos os dias era se apresentar diante do rei. Reunindo todo o fôlego que conseguiu, ele raspou a garganta e bateu a porta. Ela era imensa, mais de 10 vezes maior que ele. Uma portinhola menor, do tamanho exato de Donald, se abriu na porta maior e ele adentrou o salão. Lá, no maior aposento do castelo, ficava o trono do rei, e Donald se dirigiu até ele seguindo o longo tapete vermelho. O rei deveria estar ali, mas o trono estava vazio. A única presença era de Pluto, o cachorro do rei, deitado atrás dele. Ao ouvir o seu nome, Pluto correu até Donald. Ele segurava um envelope branco na boca. Pluto levantou a cabeça, esperando Donald pegar o envelope.
Trêmulo, Donald o fez e, ao abri-lo, encontrou uma única folha de papel. Assim que seus olhos começaram a acompanhar as letras, Donald saiu aos berros do salão real. Donald, me desculpe por partir assim, sem avisar, mas temos problemas sérios a caminho e não há tempo a perder. Eu preciso agir imediatamente. As estrelas vêm se apagando uma a uma e isso significa que o desastre não tardará a nos acometer. Fico triste por deixá-los, mas preciso investigar. Na condição de rei, pedirei para você e Pateta cuidarem de uma coisa. Há alguém que possui uma chave, a chave para a nossa sobrevivência. Então é preciso que vocês encontrem e fiquem perto dele. Entendido? Nós precisamos dessa chave, ou será o nosso fim. Vão para Traverstown e encontrem um homem chamado Leon. Ele lhes mostrará o caminho. Pode pedir desculpas a Minnie por mim. Obrigado, parceiro. Esse era o bilhete que ele deixara para trás. Uma carta muito importante do seu amado rei e do seu querido amigo. Se tudo aquilo era verdade, a situação era séria. Aquele estranho problema das estrelas se apagando e o desastre que se aproximava. Será que o rei estava mexendo com algo muito perigoso? Donald cruzou os longos corredores e saiu para os jardins. Era lá que ele encontraria Pateta, o capitão dos Cavaleiros Reais. Temos problemas. Pateta dormia profundamente. Donald tentou acordá-lo, mas sem sucesso. Pateta! Os gritos ecoavam nos jardins calmos, mas Pateta nem se mexeu. Agora, totalmente sem paciência, Donald estralou os dedos e gritou: Trovão! Um pequeno relâmpago desceu do céu e aterrissou bem no nariz de Pateta. Pateta piscou algumas vezes e finalmente viu Donald. E aí, Donald? Bom dia! Que dia bonito, não? Donald interrompeu o cumprimento despreocupado. Cala a boca, temos um problemão. Problemão? Escuta, não bote outra brasileira. Ninguém? Contar o quê? Presta atenção a outro secreto. Donald falava em total agitação. Pateta não entendia a razão de toda aquela urgência. Ficou de pé, sem nenhuma pressa, e se espreguiçou, olhando para Donald. Nem a rainha Minnie pode saber? Eu mesmo, a rainha. E a Margarida? Os comandos da Margarida. Bom dia, senhoras. Cumprimentou Pateta, olhando atrás de Donald. Finalmente, entendendo a razão da pergunta de Pateta, Donald se virou e viu sua namorada Margarida e a rainha Minnie. O que está acontecendo, Donald? O sino do castelo bateu 13 horas. Donald, Pateta, Margarida e a rainha Minnie estavam no salão do rei, envoltos numa discussão séria. Disse Donald, depois de explicar tudo. Nossa, mas o que será que está acontecendo? Preocupou-se Margarida. Seja o que for, vamos ter que confiar no rei. Respondeu Minnie, séria. Tomara que ele esteja bem. Disse Pateta, sempre calmo. Donald deu um chute na canela dele e falou com determinação. Nós vamos encontrar essa chave. Obrigada. Margarida, você pode cuidar da rainha? Pediu Donald. Mas é claro. E vocês dois? Tomem cuidado. Tendo Donald, um destrambelhado como namorado, Margarida sabia se virar. Ela protegeria o castelo e a rainha na ausência deles. Donald, leve ele com vocês. A rainha apontou para ele, mas não parecia ver ninguém na direção. Então, Donald ouviu, pulando com todas as forças. Aqui embaixo! Ele era muito menor que Donald e Pateta. Vestia terno e cartola de seda. Fazendo uma mesura, apresentou-se. Eu sou o Grilo Falante,
ao seu dispor. E pulou no chapéu de Donald. Prometo que vou ficar quietinho. Você nem vai lembrar que eu existo. Com isso, o grilo falante pulou no bolso de Donald e se acomodou lá. O grilo falante disse que o mundo dele também desapareceu. Explicou a rainha Minnie. Desapareceu? Indagou Pateta. O grilo falante botou a cabeça para fora do bolso de Donald de novo, com as sobrancelhas franzidas. Isso mesmo. Tudo simplesmente desapareceu. Eu me perdi de todos. Fui o único que conseguiu chegar a este castelo. Talvez você consiga encontrar os outros do seu mundo. Disse a rainha. Sim, é o que eu espero. Obrigado pela ajuda. Donald olhou para a rainha. Quando vocês estiverem lá fora, vocês não devem deixar ninguém saber que vocês vieram de outro mundo. Orientou a rainha, falando com firmeza. Para preservar a ordem, né? Disse Pateta. Respondeu Donald. O fato de que eles e os outros podiam sair do castelo Disney e viajar a outros mundos era um segredo muito bem guardado. Se essa informação se espalhasse, outras pessoas poderiam tentar viajar entre os mundos a seu bel prazer, e a ordem entre eles estaria em colapso. Um silêncio pesado tomou conta do salão quando Donald deu meia volta para partir. Pateta fez uma saudação de despedida. Você também vai! Donald agarrou Pateta pelo braço e o arrastou dali. A fábrica da nave Gumi ficava no fim de uma longa escadaria em espiral, que se projetava abaixo do castelo. Nuvens de fumaça subiam das máquinas de aparência complicada. No meio de tudo aquilo, havia uma pequena nave laranja esperando por Donald e Pateta. Aquele era o único tipo de embarcação capaz de viajar entre os mundos. Uma nave Gumi. Grandes mãos mágicas preparavam a nave para a partida, fazendo uma última inspeção. Disse ele num grande cano, e sua voz ecoou pela sala de controle. Os dois funcionários fizeram um gesto positivo em resposta. O de nariz preto era Tico, o projetista, e o de nariz vermelho era Teco, o mecânico. Tico puxou a grande alavanca na sala de controle e a fábrica inteira começou a tremer. O que está acontecendo? Perguntou Pateta, e nessa hora, uma grande mão mágica o pegou. Esbravejou Donald, e outra mão mágica o agarrou pelo rabo. O grilo falante quase caiu do seu bolso, segurando a si mesmo com uma mão e a cartola com a outra. A mão os carregou até a nave e os soltou no cockpit. Pluto, que os devia estar seguindo já há algum tempo, também pulou para dentro. Exclamou Donald. Pluto latiu e balançou o rabo. O cockpit se fechou com os quatro lá dentro, e a porta na frente da nave se abriu. A nave Gumi se ajustou lentamente até ficar na posição de lançamento. Donald, estou um pouco nervoso, comentou Pateta. Eu acho que tá tudo certo. Assim que Donald acabou a bronca, as luzes se acenderam. Estava tudo pronto. A rainha Minnie e Margarida tinham vindo ver a partida. Por favor, ajudem o rei e os outros mundos também. O pedido, feito apenas mentalmente, não chegou ao cockpit, mas Donald fez um sinal positivo com a pata e piscou o olho para Margarida e a rainha. O motor foi ligado fazendo um boom, e a pequena nave balançou. Donald apontou para a frente, mas o que apareceu ali foi uma seta apontando para baixo. Abriu-se um buraco no chão que engoliu a nave Gumi. Ela caiu durante vários minutos, até que saiu do outro lado do castelo Disney, de cabeça para baixo. Sem perder tempo, a nave se endireitou e avançou, rumo às estrelas.
Uma luz brilhou, e quase ao mesmo tempo começou o som de gotas no telhado. Chuva? Sora se levantou e olhou pela janela. Sua casa ficava numa ilha maior, um pouco afastada daquela em que ele e seus amigos sempre brincavam. Uma casa pequena numa cidade pequena. Essa era a realidade da sua vida. Ele chegou em casa com muitas coisas na cabeça, e durante todo esse tempo estivera deitado sem dormir, olhando para o teto e pensando no que tinha acontecido hoje e no que ia acontecer em breve. A chuva, no entanto, começou a ficar mais forte. Não era muito raro cair um pé d'água depois do pôr do sol ali. O mar geralmente era calmo, mas, de vez em quando, havia uma tempestade ou mesmo uma enxurrada. Mesmo assim, o céu brilhou de novo. Outro raio. Sora logo percebeu. Caiu na nossa ilha! Ele pulou da cama, pegou seu pequeno barco a remo e se apressou para a ilha. Ela era cercada por um grande recife, então só algo do nível de um furacão conseguiria causar danos sérios. Mas, no momento, havia uma jangada muito importante desprotegida lá. Se ela fosse levada pelo mar, felizmente as ondas não estavam muito altas ainda. Tudo ficaria bem se ele a amarrasse bem forte no coqueiro. Outra descarga elétrica desceu do céu. Sora olhou para o céu noturno sem estrelas e viu uma bola de energia negra flutuando no ar. O que é aquilo? Quando chegou à doca, ele viu que já havia outros 2 barcos. Rico e Kairi também estão aqui? Sora correu da doca para a praia, mas uma espécie de sombra se ergueu do chão, bloqueando seu caminho. O que está acontecendo? Ele atacou com sua espada de madeira e teve a sensação de que acertou alguma coisa. Mas a sombra não sumiu. Na verdade, estava aparecendo mais e mais delas. Essas coisas estão se multiplicando. Sora desistiu de enfrentá-las e correu pela praia, procurando por Rico e Kairi. O vento engolia sua voz quando ele gritava o nome deles. Na cachoeira, parou e olhou ao redor. Então ele viu, em frente às moitas que escondiam o caminho para o lugar secreto, havia uma grande porta branca. O quê? De repente, ele se lembrou do estranho homem que encontrara à tarde. Um mundo conectado às trevas, que logo se apagará completamente. Não pode ser, mas tenho certeza que ele disse isso. Seja como for, eu tenho que encontrar o Rico e a Kairi. Tentando manter as sombras afastadas com sua espada de madeira, ele retomou a busca. Rico! Ele viu Rico em meio à escuridão, de frente para o mar. Seus cabelos cor de prata balançavam ferozmente com o vento uivante. Sora correu até ele. Cadê a Kairi? Eu achei que ela estava com você. Rico se virou lentamente. A porta se abriu. Rico? Tinha algo estranho nele. Ele estava diferente. E que história era essa de porta? Ele se referia àquela porta branca? Ou... A porta se abriu, Sora! Agora nós podemos ir ao mundo exterior! Disse Rico exaltado, com uma peculiar agitação no olhar. Do que você está falando? Temos que encontrar a Kairi! A Kairi? A Kairi vem com a gente! Exclamou Rico com todas as forças. Uma vez que atravessemos, talvez não seja mais possível voltar. Mas essa porta pode ser a nossa única chance. Não podemos deixar o medo nos impedir. Eu não tenho medo das trevas. Enquanto ele falava, uma energia sombria e sinistra se reunia sobre sua cabeça. Rico? Vamos, Sora! Sorrindo, Rico estendeu a mão, mas aos seus pés a escuridão se acumulava e crescia, se enroscando nas suas pernas como serpentes. E, num piscar de olhos, o tinha coberto por completo. Rico! Sora tentou correr até ele, mas, quando colocou os pés naquela escuridão, ela começou a envolver o seu corpo também. Cercado de trevas e ainda sorrindo, Rico chamou o nome dele. Sora. Mas Sora não pôde alcançá-lo. Rico foi engolido pelas trevas. E assim que Sora estava prestes a ser consumido também,
Uma luz brilhou no seu peito e as expulsou. Por um momento, Sora teve de fechar os olhos para suportar o forte brilho. Uma voz ecoou na sua cabeça dizendo: Keyblade. Como que seguindo um sinal, aquelas sombras começaram a surgir do chão de novo. Sora ergueu sua espada contra elas, a Keyblade, e dessa vez elas desapareceram. Rico? Ainda segurando firme a Keyblade, Sora olhou em volta, mas não viu o amigo em parte alguma. Rico! Cadê você? Rico! Sora correu em busca dele, usando a Keyblade como arma a todo momento, mas não importava quantas daquelas sombras ele derrotasse, mais apareciam. Por fim, ele se deparou com a Porta Branca novamente. O quê? A porta estava se abrindo, quase como se convidando-o a entrar. Aquele era o único lugar da ilha onde havia alguma chance de Kairi e Rico estarem. Sora cruzou a porta. Rico! Kairi! Lá estava a caverna, o lugar secreto deles. Ainda o mesmo de sempre. A única diferença era aquela porta reluzente num canto, e na frente da porta estava Kairi, olhando para ela em silêncio. Kairi! Sora correu até ela. Ela se virou para ele, devagar e lânguida. Sora? Assim que ela estendeu a mão para ele, a porta começou a se abrir. Uma escuridão total, negra como tinta, se lançou de lá, empurrando-a na direção dele como se tivesse ocorrido uma explosão. Ele tentou pegá-la nos braços, mas o corpo dela simplesmente passou direto por ele, atravessando-o, e desapareceu. Era como se ela tivesse sido sugada para dentro do próprio Sora. Ele chamou o nome dela, mas, com um forte vendaval, Sora e a ilha inteira foram levados pelos ares. O que está acontecendo? Caindo na areia, Sora socou o chão. A poucos metros dele, o chão estava cortado, como um desfiladeiro. Ele se aproximou da ponta e viu aquela esfera negra cobrindo a ilha inteira. E agora, uma grande sombra negra se ergueu diante dele. Isso aqui não é mais as Destiny Islands. O Rico não está aqui. A Kairi também desapareceu. Então como eu ainda estou aqui? Sora ainda estava de pé e aparentemente bem. A grande sombra desferiu um ataque contra ele com algo que parecia um braço, derrubando-o. Ele gemeu e a Keyblade brilhou na sua mão. Há poder em você. Dê forma a ele. E isso lhe dará força. Sinto que tem alguém falando comigo. Há poder em mim? Eu não tenho poder nenhum. Mal consegui ganhar do Rico hoje. Então como? Seja lá onde eu for ou o que eu vir, sempre poderei voltar pra cá. Mas a Kairi desapareceu. O Rico também. E agora até a ilha inteira está prestes a desaparecer. Nós poderemos mesmo voltar pra cá? Os três? Eu vou fazer um pra cada. Assim, nós com certeza voltaremos pra cá sãos e salvos, mesmo que a gente se perca. Nós vamos sempre estar juntos. Sora pensou no sorriso de Kairi. Kairi, Rico e eu. Nós sempre estaremos juntos. Então nós vamos voltar pra cá. A Keyblade brilhou fortemente, como que reagindo ao sentimento de Sora. De jeito nenhum eu vou perder. Quero ir a outros mundos. Quero que a gente possa correr juntos na praia de novo. Ele se pôs de pé e deu um grande salto, e seu ataque se tornou um feixe de luz que feriu a sombra. Eu não vou perder! 2, 3 golpes da Keyblade na mão dele. Mais e mais feixes de luz apareciam na sombra gigante. Você não vai me derrotar! Sora sentia a Keyblade perfurar alguma coisa, e a sombra emanou um grunhido assustador. Consegui! Urrando de fúria, a sombra foi sugada para dentro da esfera negra, que continuava flutuando no céu. Kairi! Sora falou quase num sussurro. Antes que ele pudesse recobrar o fôlego, a esfera pulsou e cresceu, arrastando e engolindo o que restava da ilha, incluindo Sora. Com um rugido terrível, ela engoliu os coqueiros, os barcos, até o mar. Sora tentava se segurar no que restava da ponte de madeira, mas a imensa força o arrastou. Em meio a um turbilhão de destroços, ele mergulhou na esfera negra e desapareceu.
Kingdom Hearts, Livro 1. Prólogo e Capítulo 1. Destiny Islands e o Castelo Disney. Primeira impressão. Conta com as vozes de Paulo Piazza como Sora, Sam Mitchell como Riku, Mariel Heng como Kairi, Fábio Henrique como Tidus, Rafael Hernandes como Waka, Manuela Gabarrus como Selfie, Thaís Nicolau como Margarida, Lucas Saguista como Mickey Mouse e Pateta, Matheus Dias como Pato Donald, Heloíse Portugal como Minnie, Guilherme Rodarte como Grilo Falante, André Mota como Homem Misterioso, Melania Fió como Keyblade. Direção: Lucas Saguista. Tradução: NerdUI Blogspot. Revisão de tradução: Leonardo Rossi. Narração: Lucas Saguista. Edição de áudio e sonoplastia: Paulo Piazza. Revisão técnica: Andy Fonseca. Ilustração de capa: Shiro Amano. Encerramento: Paulo Piazza. Esse projeto é uma produção do grupo Quartel Canvete.